Bom dia a todos. É uma felicidade muito grande para mim estar aqui, para você que está nos assistindo pela internet. Seja bem-vindo, seja acolhido nesse sábado na casa do Senhor. Não tem lugar melhor do que estar na casa do Senhor, louvando o seu santo nome, na alegria entre os irmãos. Vou dizer para vocês que para mim a alegria de estar nessa igreja é imensa, porque essa igreja é uma igreja muito acolhedora. A primeira igreja adventista que me acolheu, vou falar um pouquinho sobre isso no decorrer dessa manhã. E é muito bom estar aqui, porque também é a nossa igreja irmã. Trago para vocês a saudação do nosso pastor Jovan, da igreja irmã de vocês, Lighthouse Brazilian Church, e também da minha família, do meu esposo. Estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Raquel, muitos de vocês já me conhecem, mas essa é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de participar durante o culto, e eu estou aqui meio nervosa, assim, acanhada e feliz por essa oportunidade. Quero falar com vocês um pouco um assunto que está aí na nossa televisão, no dia a dia. Esse final de semana, aqui nos Estados Unidos, tem algo muito grande sendo comemorado. Eu pensei, acho que próprio, no final de semana do Valentine's, talvez a gente possa refletir um pouco sobre o amor. Mas eu quero falar um pouco sobre o comércio do lado que é explorado nesse país. Para você, talvez, que está no Brasil, você não tem a noção, mas aqui, nesse final de semana, esse é o feriado que o país gasta, é o terceiro feriado mais caro do país. E o país gasta por volta de... Aqui está o número. Por volta de 21,8 bilhões de dólares nesse final de semana. Acreditem ou não, de flores, 2 bilhões de dólares, e de chocolate, 2 bilhões de dólares. Até mesmo os nossos animais de estimação entram na onda, porque mais ou menos 1,3 bilhões de dólares é gasto nesse final de semana com o Valentine's. Algumas das mulheres devem estar falando, nossa, acho então que ela vai falar que não é apropriadamente meu marido que está me ouvindo nesse momento. Eu não quero que você se sinta desencorajado de me dar chocolate amanhã ou de me trazer flores, mas eu fico imaginando que um país que investe tanto dinheiro para celebrar o amor, para celebrar a amizade, até mesmo entre os animais, entre os amigos. Então, será que as estatísticas de harmonia, felicidade, amor, compaixão ao próximo, está sendo justificado por esse investimento financeiro? Será que esse 20 e poucos... E esse ano ainda está sendo previsto 20% menos do que o ano passado. O ano passado chegou a 27 milhões de dólares sendo gastos nesse final de semana. Meninas, não fiquem bravas comigo, que eu também espero ter um date especial amanhã. Eu estou falando apenas as estatísticas desse país. Olha, vamos ver uma outra estatística que o país traz. No ano de 2021, o estado mental do nosso país caiu muito, ou talvez tenha aumentado, a doença mental aumentou de uma forma incrível. 19% dos adultos americanos sofrem de uma doença mental, que foi elevado 1,5 milhões de adultos do ano passado para cá. Evidente, a gente está vivendo um momento de pandemia. É claro que o país está sofrendo. E 15,15% foi aumentado. E desses adultos que sofrem, 24% não recebem cuidados. Estão sofrendo de doenças mentais, estão padecendo de amor, e não são cuidados. Agora, dá uma olhada na estatística entre os jovens. 60% desses jovens eles estão sofrendo sem nenhum auxílio, e cada um entre 3 desses jovens não recebem nenhuma ajuda
para melhorar a sua saúde mental. E agora olha para nós que somos uma cultura mista. Por exemplo, eu sou brasileira, casada com um americano, e meus filhos têm essa junção de duas culturas, de duas raças. Dos jovens nos Estados Unidos com depressão grave aumenta ainda mais 9,7% essa taxa alta entre aqueles que se identificam com mais de uma raça, 12,4%. Então, quando você vê um país que investe tanto no amor, investe tanto no bem do próximo, e a gente vê que é um país que está sofrendo mentalmente, está sofrendo momentos de depressão, os nossos jovens estão tristes, qual é a pergunta que a gente faz? O que está acontecendo no nosso mundo? Profissionalmente, eu trabalho como a psicóloga escolar. Infelizmente, essa semana, nós tivemos mais de 3 casos em uma semana de jovens que fizeram um atentado contra a sua própria vida. Graças à misericórdia do Senhor, sobreviveram esses 3 e estão em tratamento. Isso é de uma escola. Imagino aqui por Dallas, ou até mesmo os jovens e os conflitos que estão passando na nossa casa. Mas esse é um final de semana que a gente celebra o amor, em que a gente quer buscar o amor. Será que a palavra de Deus continua viva, eficaz e atual até os nossos dias? Será que dentro da palavra de Deus a gente pode encontrar onde está o verdadeiro sentido do amor? Qual é a minha responsabilidade e a sua responsabilidade para ajudar a transformar esse quadro de sofrimento que vive o nosso país? E talvez até mesmo dentro da nossa casa. Temos nós algum tipo de participação? Queridos, o contraste que nós vimos entre querer celebrar o amor e até mesmo investir dinheiro nisso e a realidade crítica que a gente vive é um contraste feio até. E o que será que a palavra de Deus vem trazer para nós? Eu gostaria de convidar vocês a abrir a palavra de Deus. A gente vai estudar Lucas 10. Se você trouxe sua Bíblia, Lucas 10. A gente vai começar ali do verso... Vou dar um pouquinho o contexto para vocês, e daí a gente vai ler do verso 30 até o 37. Se você também está em casa, pode nos acompanhar. Essa é uma explicação que Jesus dá, né? Ele dá uma resposta aqui, é uma resposta a uma situação que ele é colocado em um conflito. Na verdade, as pessoas tentavam tramar sobre Jesus para pegá-lo em todos os momentos. E aqui, então, Jesus ele dá uma resposta encurralaram ele ali no cantinho e tentaram forçar ele a uma situação, e ele, então, traz essa resposta. E essa resposta ele dá a um advogado, um doutor da lei, no qual faz uma pergunta interessante para ele. Quem é, então, o que a gente faz para ganhar o reino dos céus? E Jesus falou, olha, você é conhecedor da palavra de Deus? Você mesmo pode responder. Então, esse doutor da lei diz, é amar a Deus e amar o próximo. Mas a minha pergunta para você, Jesus, é quem é o meu próximo? E agora, então, como que Jesus vai sair dessa situação? E eu quero que você acompanhe comigo. Jesus respondeu. Certo homem ia de Jerusalém para Jericó. Um pouquinho antes da gente começar essa leitura, eu convido vocês a orarem comigo. Querido e bom Deus, nós acreditamos, Senhor, que a sua palavra é eficaz. E o quadro que nos encontramos hoje em dia não está diferente do quadro que existiu há um tempo atrás, onde o Senhor caminhou por essa terra, em que o próximo não dava valor um ao outro. Senhor, nos ajude, através dessa leitura, encontrar a sua vontade para a nossa vida e, além disso, nos
incentivar a mudar esse quadro. É o que te imploramos em nome de Jesus. Amém. Certo homem ia de Jerusalém para Jericó, quando foi assaltado por ladrões. Veja, então, é um viajante. Acho que muitos de vocês e eu aqui podemos nos colocar no pé desse homem. É um homem que viaja, assim como nós somos imigrantes. Então, ele está passando por uma região, ele está viajando. E eles lhe tiraram a roupa, bateram nele e depois foram embora, deixando o homem quase morto. Por acaso, não por acaso, né? No livro Desejar de Todas as Nações, a irmã White diz que por providência divina, passou um sacerdote. Ele estava passando por aquele caminho e quando viu o homem, atravessou para o outro lado da estrada. Da mesma forma, um levita também passou por ali, pela providência de Deus. Mas quando viu, esse também atravessou para o outro lado da estrada. Porém, um samaritano, que também estava viajando, um imigrante ali naquele local, estava viajando por aquele mesmo caminho, teve pena do homem e quando viu, chegou perto dele, fez curativo em suas feridas, colocando azeite e vinho nelas. Depois disso, colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria e o quê? E cuidou dele. No dia seguinte, o samaritano deu 2 moedas para o dono da hospedaria e lhe disse: tome conta dele. Se por acaso gastar mais do que isso, eu pagarei o restante quando eu voltar. Então Jesus volta para ele e pergunta: quem desses 3 você acha que foi o próximo do homem assaltado pelo ladrão? O mestre da lei então respondeu: aquele que socorreu o homem. E Jesus lhe disse: vá e faça a mesma coisa. Queridos, na verdade, Jesus, em sua sabedoria, tirou o centro do foco para uma grande discussão que podia ter ali, para poder explicar para o homem qual é o foco da missão de Deus na terra. E Jesus então fala assim, ao explicar isso, ele faz uma pergunta: quem desses é o seu próximo? No Brasil, quem está me ouvindo do Brasil vai poder saber disso. Às vezes aqui nos Estados Unidos a gente não tem essa cultura, mas o nosso vizinho no Brasil é tudo de bom. A gente faz aniversário com o nosso vizinho, se a gente faz uma comida nova, vai para o nosso vizinho. Até quando você vai comprar uma casa, você dá uma olhada antes da sua vizinhança, porque aquele seu vizinho é um casamento para o resto dos dias que você estiver ali. Eu sinto muita falta disso aqui na cultura americana. E Jesus então está fazendo essa pergunta: quem é o seu próximo? Quem que está aí por você? Os fariseus estavam pensando: o meu próximo sou eu, porque eu recebo a misericórdia do próximo. Enquanto Jesus está pensando: olha, na verdade, eu sou o próximo, porque eu cuido. Você já morou do lado de um vizinho que só está esperando de você? Ou talvez você já foi esse vizinho? Ou então aquele um que dá, que oferece? A pergunta é: quem é você? Ou quem é o seu vizinho? Você é aquele que espera ou você é aquele que dá? Você é aquele que está... Eu lembro quando a gente morava em um bairro bem simples, a minha mãe sempre tinha um pouquinho mais de açúcar, porque o vizinho precisava. E quando o vizinho precisava, era a alegria da minha mãe ter um pouquinho mais de açúcar. Isso não existe aqui na nossa cultura, né? Imagina você bater na porta do vizinho e ter um pouquinho mais de açúcar. A diferença era essa. Jesus pensava: o meu próximo é aquele que serve. Enquanto o fariseu pensava: o meu próximo é aquele que me serve. É aquele que vem fazer por mim. O objetivo dessa palestra de Jesus, desse relato de Jesus, é apresentar qual é o papel ativo daqueles que seguem a Cristo.
Qual é o papel ativo de você como seguidor de Cristo e qual é o papel ativo da minha vida como seguidora de Cristo? A palavra vizinho vem do grego e a palavra é plegian, que significa aquele que está bem pertinho. Aquele que se você encostar o dedo, levantar a mão, você pode alcançar. Esse é o vizinho. Então, o objetivo dessa história, dessa passagem, é perceber quem é essa pessoa. Olha, de acordo com a história, Jesus estava perguntando, mas aparece apenas 3 pessoas. Desculpa, eu não passei para os irmãos que estavam em casa. O restante da... There you go. Aparecem ali 3 personagens, né? Um é o sacerdote, depois o levita, depois é o samaritano. Na verdade, o samaritano é quem, ele também vem por ali. Vocês imaginem só, os doutores da lei, assim como o sacerdote, o levita, ele havia estudado no Antigo Testamento que se o jumento do seu vizinho está doente, você cuida. Quem dirá o seu próximo? Para o povo de Deus chegar um visitante, um imigrante naquela terra, era motivo sagrado de parar tudo e acolher aquele que estava de fora. Então, quando Jesus começa a contar essa história, Ellen White diz que essa história, na verdade, não era uma parábola. Era algo que tinha acontecido por aqueles dias. E dentro daquela multidão que estava ouvindo Jesus, ali estava o levita. E ali estava o sacerdote. E Jesus, então, está contando uma coisa que todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. O sacerdote virou a cara do lado, o levita até chegou perto. Provavelmente o coração dele foi levado em consideração por aquela enfermidade, aquele homem que está ali na beira da estrada e provavelmente vai vir a falecer, mas se negou ajuda. Enquanto isso, quem vem? O samaritano vem e faz a diferença. O que faz o samaritano? O samaritano pega esse viajante, ele pega esse estrangeiro, ele vai até a vila, ele chega na hospedaria, ele paga por um quarto e durante toda a noite ele cuida do viajante. E antes de ir embora, ele chega para o dono da hospedaria e diz, olha, eu vou continuar minha viagem, mas eu te dou 2 moedas de prata. E ele disse, toma conta dele. E se por acaso você gastar mais do que isso, eu pagarei você quando eu regressar. Então, mesmo Jesus apresentando esses 3 personagens, a gente vê que existe um 4º personagem na história. E o 4º personagem é o dono do hotel. O dono do hotel agora, ele está apresentado com uma missão. Veja bem, tanto o samaritano, quanto o levita, quanto o sacerdote, eles foram testemunhas ocular do crime. Eles passaram por ali, eles viram a situação que aconteceu, então eles não precisavam ouvir a história de um ou outro contando o que havia acontecido com aquele homem. Eles chegaram a ver a ferida. Eles viram que aquele homem precisava de ajuda. Mas agora o dono da hospedaria tinha visto alguma coisa? Tinha visto o homem da hospedaria? Ele apenas confia na palavra do samaritano que algo ruim aconteceu com ele. E agora está esse homem aqui no meu hotel. Esse homem está no meu hotel, foi cuidado pelo samaritano toda a noite. E agora o dono do hotel, ele se depara com uma missão. O que fará ele? O samaritano diz, olha, eu tenho que continuar a viagem, mas eu vou confiar ele a você. Veja bem que qual era a profissão do dono do hotel? Não era enfermeiro, não era cuidar de viajantes. Ele tinha um hotel para cuidar, mas de repente ele é introduzido uma missão na vida dele. O que vai fazer ele agora? Será que ele vai negar? Será que ele vai aceitar? Será que aquelas 2 moedas de prata vão ser suficiente? O
que vai acontecer nessa história? Biblicamente, a palavra de Deus, ela não dá o final dessa história. Mas se a gente for ver a missão que existe pela frente do dono do hotel, eu e você podemos nos colocar no lugar dele. Veja bem, na estrada da vida da gente, um dia o bom samaritano nos encontrou, ou encontrou as pessoas que estavam mortas, e ali o samaritano resgatou a vida dessa pessoa. E ele trouxe até a hospedaria e confiou ao dono da hospedaria a missão de cuidado e total reabilitação do corpo desse homem. Se a gente for imaginar a missão que ele tem, agora algumas coisas competem a ele. E a decisão vai ser dele. A primeira é recovery, recuperação total do seu corpo. Será que ele vai ter tempo para isso? Queridos, se a gente for colocar isso dentro da nossa própria vida, quantas são as pessoas que vêm e sentam no banco dessa igreja? Ou melhor ainda, quantas são as pessoas que passam pela nossa vida, porque algum dia o bom samaritano a resgatou, o resgatou. Na estrada da morte, o samaritano tirou, passou vinho, passou azeite, em algum ponto deixa na frente da nossa hospedaria e diz: você, eu vou confiar essa pessoa a você. Mas eu sou ocupado, eu tenho aí 40 plus hours de trabalho o dia inteiro, já cuido da minha vida, já tenho meus filhos. Nossa, se você souber o quanto de trabalho eu tenho, eu estou servindo, eu estou fazendo alguma coisa. E dinheiro? Como é que eu vou fazer para poder cuidar da minha missão e da missão que agora esse samaritano está colocando dentro da minha vida? Essa é uma outra pergunta. Deixou o samaritano alguma providência? Deixou algum bem, alguma maneira para que esse dono do hotel, dono da hospedaria pudesse cuidar dele? Queridos, o bom samaritano nunca deixa você sem um talento, sem um dom, sem uma especialidade. Quando o bom samaritano te chama à vida, e ele é o primeiro que te resgata da rua da morte, ele te dá talentos, ele te dá 2 moedas de prata e faz a sua voz linda, como nós vimos aqui essa manhã. Ou então ele faz de você um excelente profissional, faz de você uma excelente mãe, uma excelente médica, um excelente filho. Ele dá a você dons espirituais e talentos e dinheiro. Mas qual é a sua missão? O bom samaritano está te dando talento para ser colocado a missão daquele que ele vai te deixar na frente do seu hotel. Qual será a resposta do dono do hotel? Será que eu tenho tempo? Será que esse dinheiro vai ser suficiente? E aqui vem a palavra de Deus, traz uma promessa tão linda, porque quando alguém é confiado a você, quando alguém chega na sua vida e é deixado na porta da sua hospedaria, e você sabe que Deus já te deu o talento, as 2 moedas para cuidar dele, você pode pensar assim, mas e agora? E se acabar o dinheiro? E se acabar o talento? Eu já estou me dando tanto nesse Covid, eu não tenho mais o que dar. Eu já sou mãe, por quantos anos eu venho orando por esse filho que não se converte, e se eu não tiver nada mais para dar? Eu estou nesse relacionamento com esse meu marido, nessa vida, há quantos anos eu não tenho mais paciência? Ou então estamos aqui como igreja, há quanto tempo queremos fazer tal coisa, eu não sei se eu tenho mais tempo, mais paciência para que isso possa acontecer. E qual é a promessa do bom samaritano?
Eu vou voltar ali no verso. No verso 35. No dia seguinte, o samaritano deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: toma conta dele, mas se por acaso gastar mais do que isso, põe na minha conta, eu pagarei o restante quando eu... Queridos, aqui existe 2 promessas, o bom samaritano vai voltar, e quando ele voltar, todos os sacrifícios doados, todo o seu tempo gasto, curando a ferida daquele que passa na porta da sua casa, cuidando do seu filho, cuidando das pessoas que estão no seu trabalho. Se você deu tudo de si, coloca na minha conta, porque quando eu voltar, eu te pagarei. É essa a palavra de Deus, é essa a promessa de Deus. Podemos confiar no bom samaritano? Podemos, na verdade, quando o bom samaritano deixa na porta do hotel esse viajante, o dono do hotel, presta atenção nisso, o dono do hotel passa a ser o próprio representante ali naquela cidade do samaritano. Ele, na verdade, é uma extensão da graça do samaritano na vida do viajante ferido. Queridos, que missão, que bênção e que privilégio poder aí então fazer uma parceria juntamente com o samaritano. E mesmo o samaritano não estando naquela região, esse dono da hospedaria passa a ser o próprio representante dele, cuidando das feridas, usando os seus talentos, as pratas que foram deixadas para ele. Mas se faltar algo, coloca na minha conta, porque eu vou voltar e eu vou pagar a minha dívida a você. A pergunta é: o que será que fez o homem da hospedaria? Eu tenho 2 perguntas para vocês. Foi o homem da hospedaria que salvou a vida dele lá na Rua da Amargura? Foi o samaritano que deu a vida para o homem. Mas ele se tornou uma extensão da salvação na vida do viajante, se ele aceitar a missão e disser: eu vou ser um parceiro contigo. Não vai ser difícil, porque eu tenho meu trabalho. Eu não sou um sacerdote e não sou levita. Vocês estão entendendo a ironia da situação? Quem estava ali com o cargo, a chave e tudo para cuidar dele, não aceitou essa missão. Mas esse homem que está ocupado, porque tem sua hospedaria para cuidar, a ele foi dado essa missão. Uma missão de parceria. Olha, imagina poder trabalhar para o dono do universo e saber que tudo que você colocar de disposição para curar a ferida de alguém vai ser pago para você. Infelizmente, muitos não viram em vida, porque o samaritano ainda não voltou. O pagamento final. Mas através da palavra de Deus nós temos essa promessa e essa certeza que qualquer coisa que fizermos ao nosso próximo para curar a ferida deles, para sustentar na tristeza, para levantar, para melhorar, não será em vão. Eu escolhi particularmente essa mensagem para falar para vocês algo muito pessoal sobre a minha vida. Mais ou menos uns 21 anos atrás, eu saí do Brasil para cá, e se você está me ouvindo no Brasil, desde jovenzinha eu tinha dentro do meu coração o desejo do sonho americano, de vir para cá. Mas vocês que estão aqui sentados comigo sabem que aqui na América é onde o filho chora e a mãe não vê. Chegando aqui,
No Brasil, a minha fé era outra. E eu trabalhei por muitos anos. Essa é uma foto minha dentro de uma cerimônia da fé que eu professava lá no Brasil com os meus pais. Por muitos anos eu trabalhei como líder nessa igreja. E quando eu cheguei aqui em 2001, eu perdi não só o propósito da minha vida, mas a minha língua. E aqui eu me tornei o quê? Uma viajante nessa estrada perigosa. E, queridos, eu fui assaltada? Com certeza. Eu fiquei depressiva, deprimida. Eu fui roubada da minha cultura, da minha língua, dos meus ideais. Você, quando chega aqui pela primeira vez, sabe como é difícil. E em 2021, eu passei por um momento de depressão, de tristeza, até que eu fui depositada na frente da casa de uma hospedaria. Esse casal, Mercedes e Gessé, alguns de vocês conhecem, eles foram meus amigos. Nós nos conhecemos através de uma amiga coreana. E essa minha amiga coreana disse a eles: olha, tem uma amiga minha brasileira, ela está meio depressiva, mas eu acho que o problema dela é falta de arroz e feijão. Porque eu vivia com os americanos, eu já estava aqui por um bom tempo, e eu vou falar para vocês, tem uma hora que eu não sabia onde encontrar arroz e feijão, eu não sabia o que fazer, não tinha tanto restaurante brasileiro como tem hoje, e eu vivia sob a guarda dessa família. Então, a Mercedes e o Gessé um dia me disseram: olha, mas fala para ela vir em casa, que eu vou cozinhar para ela arroz e feijão. E eu achei interessante, porque esse casal todo sábado não trabalhava. Eu falei assim: mas pera lá, alguma coisa tem. Como é que todo sábado esse povo não trabalha? Olha, eu não perguntava muito, porque eu sabia que todo sábado era garantido um arroz e um feijão. E eu ia ali bem contente. Daí até que um dia ela me trouxe a essa igreja. Essa foi a primeira igreja adventista que eu já pisei na minha vida. E é claro que todas as vezes que a gente, no pré-Covid, um momento maravilhoso para um visitante chegar e ser curado, ser passado um bálsamo dentro de si, é no momento do potluck, que você tem a oportunidade de conversar, apresentar a palavra de Deus, ser amigo. Mas, queridos, a gente tem que lembrar que a missão depositada para o dono da hospedaria é total recovery. Não é para você trazê-lo para a igreja e só dar arroz e feijão. É total recovery. Eu precisava da palavra de Deus e eu precisava que Deus pudesse me mudar de dentro para fora. E Deus então me deu amigos especiais que ainda continuam aqui nessa igreja. E eu pude aprender com eles tantas coisas, e é evidente. Eu comecei a falar para os meus pais no Brasil, que ficaram muito preocupados. Olha, essa menina não está bem. O negócio saiu de uma lavagem cerebral nela, porque a menina aí era diretora não sei do que aqui na nossa igreja, agora está andando com crente. Olha, graças a Deus, que o dia em que eu fui colocada na frente dessa hospedaria, vocês nunca me julgaram. E apenas me trataram com arroz e feijão, que era o que eu precisava. E dia após dia, as feridas foram sendo curadas. Evidente que minha mãe ficou muito preocupada, mandou um irmão para cá para poder ver o que estava acontecendo comigo, o que é essa trefusia aí, essa menina desse jeito, e agora aí falando que quer ser crente. E pessoas maravilhosas passaram na minha vida, e até que esse meu irmão chegou, e nós fomos batizados no mesmo dia. Os meus pais ficaram tão impressionados, negativamente, né? Alguma coisa tem ali por Dallas, e essa hospedaria me deu muito mais do que qualquer outra coisa nessa vida. Essa hospedaria me deu uma nova vida, me deu a profissão que eu tenho. Eu lembro que, como eu estava passando por um momento de depressão, a Letícia falou: Raquel, você já ouviu falar do Dr. Kevin Rosado? Ele é um excelente psicólogo
E ele fazendo um tratamento comigo, me deu a primeira vontade de trabalhar para o próximo, ajudando na área de terapia. Não sei se eu já contei isso para ele. E essa é a minha profissão hoje. Graças a Deus passei por aquele momento. Fiz a minha formação acadêmica e hoje eu sou terapeuta e trato das doenças mentais. Essa igreja também me deu uma família. Eu conheci meu marido na igreja, essa hospedaria me deu uma vida nova, uma dieta nova, um propósito de vida novo. É claro que eu cheguei para o arroz e para o feijão. Mas, assim como o enfermo, eu precisava de ser curado todas as partes da ferida. E como Deus ainda é muito melhor do que as nossas expectativas, Ele deixou que meus pais deixassem que o meu último irmão que estava no Brasil viesse para cá. E a bênção de Deus foi completa entre nós quando o meu segundo irmão foi batizado. Essa hospedaria é tão preciosa que hoje, quando os meus pais estão aqui me visitando, adivinha que hotel ele vai? Adivinha qual é a hospedaria que meu pai e minha mãe se sentem à vontade? A última vez que eu estive aqui nessa igreja, eu trouxe meus pais aqui comigo. Meus pais ainda não se decidiram ser membros dessa hospedaria, certo? Mas eles são tão orgulhosos. E eu vou falar para vocês uma coisa, uma amizade desinteressada. E um hospedeiro com vontade de trabalhar na sua missão pode transformar a vida de qualquer pessoa, incluindo a deles. Eu sou muito grata a esse casal. Existem pessoas ao redor do mundo, procurando e orando para que Deus envie para ele pessoas para lhe ensinar a verdade. Queridos, nesse final de semana do Valentine's, nós não podemos esquecer a estatística em que a gente está vivendo. Um mundo que investe, um país que investe 20 e poucos bilhões de dinheiro na amizade, no amor, mas fatos que dizem que a maioria dos jovens hoje em dia está pensando em se matar. Qual é o papel seu e meu? Graças a Deus, essa hospedaria abriu a porta. Porque quando eu cheguei aqui, eu tive pensamentos suicidas. E eu não sabia para onde ir. Uma jovem de 21 anos, sem mãe, sem pai, privada de comer arroz e feijão. Não tem coisa pior. E graças a Deus, os hospedeiros dessa igreja, as pessoas que viveram comigo naquela época, aceitaram a missão. O samaritano deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: toma conta dele. O samaritano deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: toma conta dele. Querido, quais são as moedas de prata que você recebeu? Quais são os seus talentos? Se nós queremos que a estatística desse país mude, eu vou ter que parar de colocar a culpa no levita e no sacerdote. E eu vou ter que reconhecer que o samaritano já fez o trabalho. E ele está colocando na porta da minha hospedaria alguém. Qual vai ser a sua resposta? Obrigado porque um dia você disse sim. Disse sim para mim. Queridos, o bom samaritano vai voltar. E se você está já sem prata no bolso, achando que não tem mais o que dar, confie na palavra do Senhor, porque o samaritano vai voltar. E é na conta dele que nós estamos colocando esses sacrifícios extras
que estamos fazendo. Se você quer abrir a porta da hospedaria da sua casa, da sua vida, colocar as suas 2 moedas de prata a serviço do próximo e mudar a estatística que está acontecendo no nosso meio, eu convido você a se levantar nesse momento para que a gente possa orar, para que o bom samaritano nos ajude nessa missão. Querido e bom Deus, obrigado, Senhor, porque primeiramente o fazer e o querer vem de Ti. E aquele interessado em primeiro lugar em parar na estrada da morte e me socorrer foi o bom samaritano. Obrigado, Senhor, por esse dia no qual o bom samaritano olhou para mim, teve misericórdia e cuidou das minhas feridas. Senhor, obrigado porque a obra continuada chegou até essa igreja local e as pessoas comprometidas contigo abriram não só a porta do coração deles, mas da vida deles, das finanças deles e cuidaram de mim e dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, porque são amigos que eu tenho até hoje na minha vida. Senhor, agora hoje nos dá coragem, Senhor. Nos dá coragem nessa missão. As estatísticas ao nosso redor são tremendas e assustadoras. Mas o Senhor já nos deu 2 moedas de prata. Isso significa, Senhor, que o Senhor já nos deu talento para ser colocado em serviço do próximo. Abra os nossos olhos, Senhor, para que a gente possa enxergar aqueles que foram depositados na porta da nossa casa. Nos dá coragem para olhar para aquela ferida e usar o nosso talento para curar ela, Senhor. Senhor, fica conosco hoje e que em cada Valentine's, em cada momento em que a gente estiver pensando nisso, a gente não tire a missão mais importante, que é ser o próximo para aquele que está ao nosso redor e para ser um parceiro contigo até o dia em que o bom samaritano vai retornar e vai chegar até a nossa hospedaria e aí poderemos dar conta daqueles que o Senhor nos confiou. Senhor, nos dá um sábado na sua presença, nos dá também segurança para voltarmos para a nossa casa, nos proteja, em nome de Jesus, amém.